Olá, tudo bem? Aqui é o professor Cláudio Ventura para mais um conteúdo e reflexão sobre educação. Este vídeo é para você, pai, mãe ou responsável, para você também, adolescente e criança, que queiram refletir sobre processos de desenvolvimento, sobre conflitos na adolescência e na infância, sobre sugestões de manejo. Então, bora lá acompanhar esse vídeo até o final. E se você gostou, curte, comenta com temas que você gostaria que nós abordássemos. E vamos aqui construir juntos esse nosso castelo de conhecimento, ok? Você já se viu dizendo sim para evitar um escândalo? Puxa aí na sua memória. Ou você já mudou a comida, ou você já mudou o programa de TV, ou até mesmo o lugar onde ia passar as férias porque a criança, porque seu filho não aceitou? Pois é. Pode ser que nós estejamos diante da famosa Síndrome de Imperador e hoje nós vamos falar com sinceridade sobre esse fenômeno que está crescendo muito, está aumentando exponencialmente nas famílias modernas. Sabe, a Síndrome do Imperador, ela acontece quando uma criança ela se torna a mestra da família ou um adolescente, ele se torna o mestre da família e todos giram ao redor dele. Imagina a imagem de um pequeno rei no trono da sala de estar. E este pequeno rei ou rainha escolhe o cardápio do almoço, escolhe o canal da TV, escolhe a hora de dormir. E se algo sai errado, que não está do seu gosto, aí vem os gritos, aí vem as ameaças, aí vem as birras, aí vem as chantagens emocionais. Você é a pior mãe do mundo, você é o pior pai do mundo. Eu não gosto de você. Eu quero morar com a minha tia, eu quero morar com a minha mãe, eu quero morar com meu pai. E aí, este pequeno imperadorzinho, ele faz um movimento que é antinatural. Qual é o movimento natural do universo, né? Quem chegou por último entra no final da fila. Quem chegou depois se adapte. Agora não. A criança acometida pela síndrome do imperador, e eu diria a família acometida pela síndrome do imperador, faz outro movimento. Toda a família começa a se adaptar. O pai, a mãe e às vezes até os outros irmãozinhos. E quem mais estiver na casa. Parece exagero, né? Mas isso acontece em muitas casas. E isso afeta profundamente o intelectual, o desenvolvimento emocional das crianças. Crianças que exigem, crianças que manipulam e até agridem para ter os seus desejos atendidos, são crianças profundamente fragilizadas. Essas crianças não ouvem não. E quando ouvem, elas transformam o não numa grande guerra. Elas são pequenas e usam estratégias sofisticadas. Elas pedem para um pai e depois pedem para o outro a mesma coisa para tentar conflito entre os dois ou obter vantagem para si. Elas fazem, como eu já disse anteriormente, chantagem emocional. Elas agridem fisicamente, elas ameaçam, às vezes se agridem fisicamente para obter alguma vantagem. Elas são pequenas, mas elas são altamente sofisticadas em suas estratégias. E como adulto, a gente se assusta com a violência vinda de quem deveria
está aprendendo exatamente sobre limites. Mas essa autoridade infantil, ela não cai com a chuva. Essa autoridade infantil, ela não vem do nada. As crianças com síndrome do operador, crianças de imperador, crianças autoritárias, são crianças profundamente egocêntricas. Crianças com baixíssima ou nenhuma tolerância à frustração e crianças que constantemente fazem chantagem emocional com a família. É aquela criança, sabe, que não aceita nunca perder o jogo. Aquela criança que no meio do jogo quer mudar constantemente de regra para obter vantagem para si. É aquela criança que não entende o mais tarde. Aquela criança que explode com o não. Elas sabem, elas convivem com vocês desde sempre. Elas observam vocês. Elas estão de olho no jeito de vocês, na mania de vocês. Elas sabem o que irrita vocês. Elas sabem exatamente como tocar vocês. Ela sabe aquele ponto de culpa, sabe? A mãe que constantemente se sente culpada por não ter hora, por não ter tempo de quantidade com os filhos. O pai que constantemente trabalha demais e chega em casa tarde e nunca pode colocá-lo ou colocá-la para dormir. A mãe que está passando por uma depressão ou um transtorno de ansiedade. A família que está passando por crise financeira. A criança sabe. E quando você se culpa por isso, sabe? A criança sabe. Ela sabe do seu cansaço. Ela sabe do seu medo de errar. E é com base nisso, nessa sua fragilidade, é que eles estabelecem estratégias de domínio. E aí, quando elas entendem a sua fragilidade e elas passam a usar a sua fragilidade com você, é como se aquilo que eu quero virasse lei. Tem um ditado que diz: em casa que falta pão, todo mundo manda e todo mundo tem razão. E quando a gente fala desse ditado, este pão não é o pão material. Às vezes a família não falta dinheiro, tá sobrando dinheiro às vezes na família. Mas falta o pão do diálogo do pai com a mãe. Mas falta o pão da autocrítica, do reconhecimento, do autoconhecimento. Existem diferentes pães que estão faltando dentro dos lares, dentro das famílias, e essa falta de pão está gerando crianças ávidas por limites, crianças ávidas por autoridades bem equilibradas, e eu não estou falando de violência e de autoritarismo, crianças famintas por serem conduzidas e por serem educadas. A falta de tempo, a culpa, a permissividade, a ausência de bons hábitos, de boas rotinas dentro da família. E essas coisas faltam nas famílias muitas vezes, não é por maldade nem por abandono. Muitos pais se encontram sobrecarregados, culpados por não estarem presentes o tempo inteiro junto aos filhos. E para compensar, para amenizar ou tentar amenizar essa culpa, eles passam a, quando estão presentes, dizerem mais sim do que não para evitar conflitos. Dão tudo o que podem e aquele que não deveriam.
Mas a educação sem correção, sem uma presença de uma autoridade equilibrada, sem rotina efetiva e sem limites claros, vira um presente com um efeito colateral, vira um tiro pela culatra. Permissividade não é amor. Não ama mais o pai, a mãe ou o responsável que deixa mais. Digo para vocês ainda, a permissividade se aproxima mais do abandono do que do amor, porque o amor, em essência, é cuidado. Dizer sim sempre não educa. Enfraquece a criança emocionalmente. A criança tem que, ao longo da vida, lidar com os limites, porque a frustração ensina. A frustração ensina. Ele tem que, desde a mais tenra idade, ir lidando com o não. Toda vez que teu filho, tua filha, a criança da qual você cuida, ou você adolescente, toda vez que você ouve não, você estabelece os limites e entende que o mundo tem regra. Já parou para pensar por que a gente não cai da cama toda noite? Se você cai da cama toda noite, você tem que ir no médico, você tá com a sua percepção espacial ou alguma questão de labirintite. Nós, a gente não cai da cama toda noite. Mesmo a gente dormindo, o nosso corpo, de forma inconsciente, ele percebe, ou pelo menos tem que perceber em um estado de normalidade, os limites da cama, e você não cai da cama toda noite. Só que para você não cair da cama toda noite, você dorme, você não fica pensando, não vou cair da cama, não vou cair da cama. Simplesmente teu inconsciente te leva à percepção dos limites da cama e você não cai dela. Tá entendendo o que eu tô te dizendo? O teu filho tem que perceber os limites com naturalidade. Não tem que toda hora ser falado os limites para ele. A educação dele tem que ser organizada de tal forma que o teu filho naturalmente entenda os limites das coisas. E isso só vai acontecer se devagarzinho, ao longo de todo o desenvolvimento dele, você for apresentando esses limites. Porque se você não fizer isso devagarzinho, ao longo de todo o desenvolvimento dele, vai chegar um dia que ele vai ter que fazer aquela aprendizagem de nível hard. E não vai ser legal. Estabelecer regras, estabelecer limites. Colocar para a criança que nem tudo está sob o controle dela é muito importante para que a criança se coloque na sociedade como um cidadão equilibrado e capaz de fazer boas escolhas. O contrário disso é criar uma criança que vai crescendo e vai achando que todo mundo lhe deve algum nível de obediência. E pensar nessa perspectiva, minha gente, é estabelecer, é buscar estabelecer o equilíbrio da sua autoridade para que ela não também exacerbe ou transgrida no autoritarismo. Educar com firmeza não é ser agressivo, é ser consciente e é ser presente. É não ser agressivo o tempo todo, com qualquer coisa, a qualquer minuto.
Houve de fato um tempo em que a educação era feita por meio do grito do medo. E eu entendo uma geração de pais que nós temos hoje, que, como foram educados muitas vezes com violência, com agressividade, repudiam, mas repudiam de tal maneira que eles vão para o outro extremo, que é a ausência de limites e a permissividade. Mas, gente, existe um meio termo, que é aquela autoridade amorosa, a autoridade pautada no amor. A autoridade que entende que os limites que estão sendo impostos não é para satisfazer o ego ou o desejo daquele que impõe, mas tem como objetivo primordial a proteção daquele ser que é objeto do meu amor. E aí se estabelecem limites com firmeza, limites com afeto, limites com escuta, limites com responsabilidade. Educar é a melhor prova de amor. Dizer não não é prova de desamor, pelo contrário, é a melhor, é a maior prova de amor. Então, meu filho e minha filha, hoje você não vai para o shopping sozinho com suas amigas. Porque hoje o papai, porque hoje a mamãe ainda não acha que você está preparado, que você está preparada para fazer boas escolhas. Ou que você está preparado, preparada para agir diante de uma circunstância inesperada. Entende? É o sim e o não consciente. É o sim e o não que estão a serviço do bem-estar do outro e não da exaltação do meu ego, da minha autoridade, do meu hedonismo. E o hedonismo é o principal risco que nós corremos de levar às nossas crianças quando nós colocamos nelas ou quando nós cultivamos essa cultura do imediatismo. Eu quero agora. Eu tenho direito a me divertir. Eu tenho direito a fazer. Tem uma musiquinha do Palavra Cantada, né? Que fala que assim, criança não trabalha, criança dá trabalho. Gente, essa musiquinha é maravilhosa e ela tem uma mensagem muito importante, né? Sobretudo quando a gente fala de uma realidade de Brasil, em que a gente tem crianças que são acometidas, né? Crianças que têm que praticar trabalho infantil. Isso é um horror. Criança não trabalha. Mas criança tem responsabilidade em casa. Criança tem obrigações. Criança não trabalha porque criança estuda. Então a criança tem que ter uma rotina de estudo. Criança não trabalha porque criança tem que brincar. Criança tem que ter uma rotina de brincar. De organizar os seus brinquedos, tirar e colocar no lugar. Criança não pode brincar de tudo a todo tempo. Então, criança também tem que saber do que ela tem que brincar. Teu filho de 5, 6 anos, 7 anos, não pode passar 2 horas jogando joguinho de arma, de matar as outras pessoas, videogame. Criança não trabalha, criança dá trabalho.
Mas criança também tem responsabilidade. E desde a mais tenra idade. Tua filha de 5 anos, de 4 anos, se ela consegue espalhar todos os brinquedos pela casa, ela consegue também colocá-los dentro da caixa. Tua filha de 7 anos, de 8 anos, ela consegue colocar a comida no prato e comer, ela consegue também tirar o restinho da comida do prato e colocar na lixeira e depois lavar o prato que ela comeu. Conforme os nossos filhos vão crescendo, tem que ser apresentado a eles de forma crescente, amorosa. A palavra é sempre a amorosidade. Os limites, também as possibilidades também. Aquilo que ele pode fazer também tem que ser informado. Aquilo que ela pode fazer também tem que ser informado. E as responsabilidades. Porque a construção de um adulto equilibrado não começa lá quando ele já é adulto. A construção do adulto equilibrado começa lá na infância, na criança que você está educando, que eu também estou educando, na família, na escola e nos outros espaços. Espero ter ajudado com algumas reflexões até aqui. Coloque aqui, né, nos comentários os temas dos quais você quer que nós falemos. Aquele abraço, fique com Deus e até mais.